Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, Estúdio Câmara no ar, aqui pela TV Câmara Campinas. Como você está? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo, terça-feira, dia 9 de setembro. Hoje a gente fala sobre um tema muito presente no dia a dia de todos os brasileiros, quase, né? A automedicação, né? Você toma aquele remedinho para dor de cabeça? Então, você está se automedicando. Você sabia que mais de 70% da população admite, sim, ter tomado medicamentos por conta própria nos últimos meses? Esse comportamento pode parecer inofensivo, mas traz riscos sérios, desde mascarar sintomas importantes até provocar dependência e novos problemas de saúde e também saúde mental. Por isso, no programa de hoje, vamos discutir quais são os riscos da automedicação. Esse é um problema de saúde pública? E como conscientizar a população sobre o uso correto dos medicamentos? E você que está aí acompanhando a gente pode e deve participar, envie sua pergunta, seu comentário, sua experiência com a automedicação para a gente. O WhatsApp está na tela, 19978293776. Conta pra gente, você já se automedicou? Vai ter que falar a verdade. Eu sim, né? Por que não? A gente sempre se automedica. Ah, Rúbia, mas não. Um remedinho para dor de cabeça, gente, já é uma automedicação. Os especialistas hoje vão explicar para a gente sobre isso, mas daqui a pouquinho, porque agora temos algumas informações. Vamos falar da Câmara de Campinas, porque a Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Tributária da Câmara Municipal de Campinas realiza a 5ª reunião nesta terça-feira, hoje, às 4 da tarde, no plenarinho. O encontro vai discutir mudanças no IPTU, ITBI, IPVA, contribuições municipais e a criação do CIBSINSTER, sistema da Receita Federal que integra informações de imóveis urbanos e rurais. O debate vai tratar dos impactos da emenda constitucional 132 de 2023 e da Lei Complementar 214 de 2024 nos tributos municipais e estaduais, destacando reflexos na arrecadação e na relação entre contribuintes e administração tributária. O vereador Luiz Iabico, autor da proposta, vai estar presente, comandando essa reunião, e também terão palestrantes especiais das áreas tributária, fiscal e jurídica, como Fernando Botelho Lourenço, da Secretaria Municipal de Finanças, o Felipe Viana de Paula, da Receita de São Paulo, o Rafael Neves Carvalho, da Receita Federal, e o Ricardo Almeida Ribeiro da Silva, da Abrasf, tá? A comissão é formada pelos vereadores Carlinhos Camelô, Nick Schneider, Wagner Romão e Eduardo Magoga, e tem o apoio institucional de entidades de auditores fiscais, municipais e estaduais. Essa reunião será transmitida pela TV Câmara Campinas e também através do nosso YouTube. Lembre-se, você encontra a programação da TV Câmara Campinas no canal digital 11.3, canal 4 da Claro e também 9 Vivo Fibra. E no YouTube também estamos lá no canal TV Câmara Campinas. Combinado? Vamos com mais informações. Você que tem o seu petzinho, a Prefeitura de Campinas abre hoje e amanhã o agendamento para castração e microchipagem gratuita de cães e gatos dos moradores do Jardim Nova América, tá? A ação é organizada pela Seclimas, a Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por meio do DPBEA, e disponibiliza 1.000 vagas. Os procedimentos serão realizados entre os dias 16 e 20 de setembro no Castramóvel, que é um veículo adaptado para atendimentos veterinários. Além da cirurgia, os animais receberão um microchip com informações do pet e do seu tutor. Essa medida contribui para a saúde, segurança e combate ao abandono de animais. O tutor deve comparecer, tá, das 9 às 4 da tarde, e hoje ou amanhã, até a Associação de Moradores do Jardim Irmão Sigriste, tá? No Instituto Redenção Unidade 1, para fazer aí a inscrição de castração do seu pet. É necessário ter mais de 18 anos, residir em um dos 12 bairros contemplados ali da região e não esqueça de apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Combinado? Vamos cuidar dos nossos petzinhos. Castração gratuita. Mais informações
informações, você acessa lá o site do DPBE, também o portal Animal de Campinas, tá bom? Vamos com a previsão do tempo. Nós temos alerta da Defesa Civil. Atenção, as temperaturas máximas para hoje devem ficar próximas a 30 graus. As mínimas, né, ficaram aí em torno de 20 graus. Porém, a Defesa Civil do Estado alerta para a possibilidade de ventos fortes em razão da aproximação de um novo sistema meteorológico denominado como ciclone extratropical. Os modelos meteorológicos atuais indicam que as rajadas de vento poderão vir com forte intensidade e capacidade para causar transtornos, tá? Como queda de árvores, destelhamento de imóveis e, no caso aqui do interior de São Paulo, pode complicar aí o risco de incêndios, pois os ventos podem espalhar focos de queimadas com maior rapidez. Diante deste cenário, a Defesa Civil recomenda a atenção redobrada da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e orienta que todos acompanhem os alertas oficiais emitidos pelos canais da instituição, tá? A adoção de medidas preventivas é essencial para minimizar os impactos e garantir a segurança de todos. Lembre-se, durante ventos fortes, afaste-se das árvores, não permaneça em locais abertos e jamais faça queimadas. Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193. Muito bem, recado dado. Vamos ao nosso tema central, a apresentação também dos nossos convidados, e vamos falar de automedicação, já que o Brasil é recordista em automedicação. A pesquisa do comportamento da dor paulista, realizada pelo Instituto de Pesquisa IBOL, identificou que o brasileiro da região sudeste é o que mais se automedica de forma indiscriminada e sem medo das consequências. Apenas 8% dos entrevistados disseram que nunca se automedicaram. Segundo o estudo, as dores que mais afetam os cidadãos são as dores de cabeça, 42%, a lombar, 41%, a cervical, 28% e nas pernas, 26%. Muito bem. Com acesso fácil a informações na internet, muitas pessoas acabam se autodiagnosticando, né? Ou então seguindo conselhos de amigos, familiares, mas cada organismo é único e por isso pode ser perigoso. Para nos ajudar a entender sobre esse assunto de automedicação, vamos apresentar a nossa entrevistada que está aqui com a gente no estúdio, ao vivo, a psiquiatra Karina Barbi. Ela é membro do Departamento de Psiquiatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Rúbia. Obrigada pelo convite. Maravilha. Para completar o nosso time de hoje, participando ao vivo conosco pelo Zoom, farmacêutico da Coordenação Técnica e Científica, o Rogério Roeffler, do Conselho Federal de Farmácia, né? Muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo, Rogério. Rúbia, bom dia a você, bom dia, doutora Karina, bom dia a todos os telespectadores. É uma honra e um prazer poder estar aqui contribuindo de alguma forma para informar a sociedade sobre uma questão tão importante como é a automedicação. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a presença de vocês dois, e antes da gente iniciar, então, as nossas perguntas, né, o caminho aí sobre a automedicação, eu gostaria da avaliação dos dois profissionais. Então, eu começo com a doutora Karina. A avaliação, doutora, que você faz sobre o impacto da automedicação hoje no Brasil? Muito bem, Rúbia. A automedicação, falo da minha especialidade, né, a psiquiatria, que é uma área que há muita automedicação, né? Principalmente em alguns casos, por exemplo, casos de insônia, né? Mesmo outros casos de sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, né? Às vezes é difícil marcar consulta com urgência, né? A pessoa não pode esperar, não está legal, tal, acaba pegando um comprimido de um colega, de um familiar, de um vizinho e se automedicando, né? Na prática clínica do consultório, nós ouvimos muito isso. Né, doutor, poxa, eu acabei pegando com a minha vizinha um remedinho que para ela faz bem, então eu também tomei. Então é uma coisa muito comum da gente se ver. Poxa vida, olha só, né? Agora, Rogério, qual que é o impacto na sua avaliação, né, da automedicação no Brasil? Nós temos pesquisas aí que dizem que mais de 70% aí dos brasileiros se automedicam, né? Eu já imagino que seja bem mais que isso, porque se a gente toma um remedinho para dor de cabeça, a gente já está se automedicando, não é?
A automedicação é um fenômeno bem complexo, porque deve ser analisado assim, sob o ponto de vista da pessoa, do indivíduo que se automedica, e do sistema de saúde como um todo, enfim. Que naturalmente o ser humano, ele diante de um sofrimento, de uma dor, de um mal-estar, ele vai buscar um atendimento, vai buscar seja um chá que a avó indicou, seja o medicamento que ele mesmo tomou em outro momento, seja indicado pelo amigo, pelo familiar. É complicado porque muitas vezes ele não encontra a resposta, não encontra o atendimento no sistema de saúde, né? E aí, ou mesmo ele está num contexto, por exemplo, trabalhando 12 horas por dia para poder levar o pão para casa, e isso tudo é um contexto bem complexo, né? E que, de fato, ele traz muitos problemas para essas pessoas, né? Quando ela não é bem orientada, que há algo que chama de automedicação responsável, né? E orientada por um profissional, né? E saber os limites disso e quando deve recorrer a um profissional, né? Exatamente. Mas, enfim, vamos... É isso mesmo. É importante a gente ressaltar que a automedicação, ela mesmo sendo comum, ela pode trazer riscos, mas também, em contrapartida, a gente tem essa questão, né, doutora, que o Rogério muito bem pontuou, que de repente as pessoas não têm como esperar o atendimento, né? A pessoa está com uma dor de estômago, a pessoa está com uma dor de cabeça muito forte, e aí ela precisa ficar esperando, marca consulta e tal. Ela vai se automedicar, né. No caso da psiquiatria, a doutora mesmo, né, colocou pra gente que às vezes a pessoa, toma um medicamento que o outro familiar tomou e que deu certo pra mim, pode ser que dê certo para o outro, mas não é bem assim, né. E a gente traz algo também cultural dessa questão da automedicação, porque eu me lembro muito bem que há muito tempo atrás os farmacêuticos eles podiam prescrever medicação, assim, de uma forma meio que indiscriminada. Isso eu digo aí uns 30 anos atrás, né, e às vezes você nem precisava passar no médico para ter acesso a um medicamento, vamos colocar aí, de tarja preta ou de tarja vermelha. E isso é um pouco cultural, não é, doutora? Ah, sim, é cultural. Eu também me lembro, na Uhum. minha infância, nós íamos na farmácia, às vezes o farmacêutico mesmo já prescrevia uma medicação, Isso, né, minha avó até falava: "Ah, vou lá na farmácia para ver o que que eles prescrevem", né. exato. Então, mas isso na verdade, não é o correto a ser feito, Uhum. né, porque toda medicação pode ter efeito colateral, né, esse é um ponto muito importante, né, por mais, simples, por mais inócua que possa parecer, mesmo o fitoterápico, o Sim, Rogério pode complementar isso depois, ele pode ter efeito colateral importante, olha aí. né. Então a Uhum. automedicação, ela não é recomendada, né. Nós sabemos que remédios, às vezes analgésicos, coisas simples, é normal que nós usemos, né. Mas Uhum. para casos aí um pouco mais complicados, remédios um poucos mais, controlados, como é o caso, Sim, por exemplo, da psiquiatria, que as exato, medicações são medicações controladas, exato. né. Essa automedicação, ela não é recomendada. Olha aí, Rogério, e a gente tem aí um cenário, né, que a doutora Carina colocou para a gente aqui, a questão de remédios controlados, né, que são remédios de tarja preta ou de tarja vermelha, e que às vezes nós temos aí não dá para ir esperar um atendimento psiquiátrico, por exemplo. E aí, como a doutora bem colocou aqui, meu vizinho toma, meu irmão toma, ele deu um remédio para que eu tomasse também, de repente faz bem para ele, vai fazer bem para mim, e aí isso pode causar um dano maior. Eu gostaria que você falasse da importância, de não se automedicar dessa forma, quando a gente fala de medicações que são, específicas para determinada situação. Eu inicialmente gostaria até de fazer um complemento da fala da doutora. Por favor. De fato, e sua fala também com relação a 30 anos atrás,
né? O que nós tínhamos há 30 anos atrás, predominantemente, né, era os práticos de farmácia, né? São pessoas que trabalhavam, tinham a sua farmácia e não necessariamente tinham uma formação técnica, né? Uma formação é uma graduação, né, em farmácia. Eram sujeitos a um código de ética e diversas normativas do Conselho Federal de Farmácia que impõem limites, né? Uhum. Por exemplo, o Código de Ética Farmacêutica fala que o farmacêutico ele deve seguir as normas sanitárias, né? Ou seja, um medicamento que ele tem uma tarja, mesmo não tendo controle especial da 344, por exemplo, um anti-inflamatório, um corticosteroide, né? Alguns medicamentos que têm, aliás, vários medicamentos que têm essa tarja, mesmo não tendo controle especial, eles requerem uma prescrição, né? Tanto que a tarja lá traz, né? Venda sob prescrição. E o farmacêutico sabe disso, e se ele indicar e prescrever um medicamento que ele não está habilitado a fazer, ele deve ser denunciado, tá? Só gostaria de esclarecer. Mas, de fato, a indicação de medicamentos sem o correto diagnóstico, sem uma história clínica do paciente, sem anamnese, é claro que vai trazer problema, porque o medicamento ele pode até mascarar sintomas, ele pode dar um alívio imediato, mas não vai resolver o problema do paciente. E o farmacêutico, inclusive, é importante procurar, quando se dirigir a uma farmácia, procurar pelo farmacêutico e ele saberá, ele atuando dentro das normas, das regulações do Conselho Federal e de acordo com a técnica, de acordo com a formação dele, ele vai identificar o que aparentemente é uma simples, um resfriado, por exemplo, vai fazer algumas perguntas para aquela pessoa sobre outras questões da vida dela, para poder identificar, na verdade, por trás daquilo, um problema maior que ela deve ser encaminhada para um médico ou outro profissional, dependendo do caso, né? Então, isso é um aspecto muito importante, tá? Porque, na verdade, a automedicação, claro, tem aqueles medicamentos que são de venda sem prescrição, né? Os não tarjados, né? Como os analgésicos, os antiácidos, mas sempre com a orientação do profissional, porque um simples desconforto gástrico pode estar escondendo ali um câncer ou uma úlcera, né? Enfim, algum problema que, na verdade, requer o encaminhamento, por exemplo, nesse caso, para um gastroenterologista. E a pessoa não pode ficar continuamente usando antiácidos ou medicamentos para gastrite úlcera sem prescrição médica. Perfeito, Rogério, perfeito. Esse ponto ele é bem delicado, né? Porque além de mascarar sintomas, a automedicação ela pode causar dependência, pode causar resistência a medicamentos, reações alérgicas e precisa tomar cuidado porque pode causar até óbito, sim, né? Então, essa questão da dependência, eu gostaria de falar com a doutora Karina sobre a dependência, porque é algo bem delicado e a automedicação pode sim causar a dependência do medicamento, não é? Com certeza. Na verdade, na psiquiatria, esse é um grande ponto que nós enfrentamos aí de problema no tratamento dos Uhum. pacientes, né. Nós temos aí a classe dos benzodiazepínicos, né, que são os famosos tarja-pretas, que Sim. são as medicações para ajudar a dormir, medicações calmantes, né. E essas medicações, se usadas cronicamente, aí por um período até mínimo de 3, 4 meses, ela já Uhum. corre o risco de causar dependência, Sim, né. E sim. aí, o uso indiscriminado, né, ele vai causar com certeza grandes chances da pessoa ficar dependente, né. E aí é um outro problema que a gente tem que enfrentar para tirar essa medicação. Porque além da dependência tem um outro fenômeno que é a tolerância, né. Uhum. Que é a tolerância? Com o passar do tempo, aquela mesma dose que a pessoa tomava inicialmente, que fazia efeito, ela deixa de fazer efeito, né. Então ela precisa de uma dose ainda maior para conseguir o mesmo efeito anterior, né. Então uma coisa aumenta a outra, que só vai fazendo, só vai piorando a situação, né. Então esse é um grande problema que a gente vê
na prática clínica psiquiátrica e que é muito importante a gente orientar o paciente desde o início. Não que a gente não prescreva benzodiazepínico, Uhum. nós prescrevemos, muitas vezes é necessário, mas a prescrição correta, na prescrição consciente, é que a gente oriente o paciente para que ele faça uso de pequena dose inicialmente e que ao longo do tempo, ao longo do tratamento, a gente já tire. É importante, porque, Rogério, essa questão da dependência, ela, infelizmente, acaba, trazendo um problema sério de saúde, né. Se você começa a tomar medicamento sem prescrição, daqui a pouco você está dependente, e para você entender que você está dependente, aí você vai precisar realmente ir até ao médico para que possa fazer o desmame desse remédio, podemos dizer assim, né. E sem falar da questão daquele transtorno, quem toma aquela pessoa que tem costume, mania de tomar remédio, é hipocondríaco, é assim que fala? Sim, aí é uma questão, que a médica inclusive pode falar muito melhor do que eu sobre a Uhum. hipocondria, né, que já Sim, é uma doença, né, é patológico. sim. Mas, tem pessoas que têm uma verdadeira farmácia dentro de casa, né, tem um medicamento para cada male, né, e enfim. Mas, a questão da dependência realmente e até modismo, né, nós vemos modismos com o uso de medicamentos, né, e os medicamentos em especial que causam dependência e tolerância, como disse muito bem a doutora Karina, eles tão importante quando iniciar de estabelecer um plano do tratamento, né, e não apenas o medicamento, porque nós estamos, claro, numa sociedade da cultura da medicalização, né, que tudo se trata com medicamento, mas nós sabemos que há medidas não farmacológicas que, em muitos dos casos, elas serão suficientes, né? E muitas vezes, ou quando não, é associado por um tempo com medicamentos, né? Psicoterapia, por exemplo, atividades físicas, enfim, há várias metodologias não farmacológicas que, inclusive, elas são muito importantes não apenas para ter um resultado, a melhora do paciente, mas sim a manutenção daquela melhora dele, né? E apenas em situações de crises, em recaídas, que aí sim, aí o médico vai lá e prescreve medicamento, enfim. Mas a doutora pode falar muito melhor do que eu sobre essa questão porque a psiquiatria trata muito bem disso, né? Trabalhando em conjunto com psicólogos, por exemplo, né? Muito bem. Ô, Rogério, eu queria saber de você, assim, você falou da farmacinha, né? Todo mundo tem uma farmacinha em casa, não tem como. E aí, nessa farmacinha, tem remédio para quase todos os males aí do dia a dia. A dor de cabeça, a dor nas costas, a dor no estômago, né? Ah, Me fala uma coisa, a combinação de medicamentos. Esses medicamentos que a gente compra na farmácia, no balcão da farmácia, sem prescrição, e que a gente tem na nossa caixinha, né? A combinação deles pode causar algum dano? A gente precisa estar atento à combinação, à gramagem da medicação, porque assim, se você toma lá, vamos colocar um remédio para dor de cabeça, dependendo da miligrama, pode baixar a pressão. Eu não entendo muito, mas dei uma pesquisada, e aí eu gostaria que você falasse para a gente a importância da gente estar atento à combinação de medicamentos e também à gramagem do medicamento, porque faz a diferença, não faz? Sim. Bom, primeiro que cada indivíduo tem uma resposta diferente ao mesmo medicamento, né? Uhum. Pessoas diferentes, então porque as doses elas são estabelecidas a partir de estudos epidemiológicos em que a maioria de um grupo de pacientes respondem bem àquele tratamento, né? Sim. Mas cada indivíduo ele pode responder de forma diferente. As combinações, elas podem ser indiferentes, né? Pode ser que um não altere o outro, mas alguns medicamentos, eles podem potencializar um efeito adverso, ou Uhum. próprios efeitos terapêuticos mesmo, ou reduzir mesmo, ou até anular
o efeito de outro, né? Apenas a título de exemplo, no caso do paracetamol, que é um analgésico muito comum o uso dele, né? Acima de 3, 4 gramas por dia, ele oferece um risco de hepatotoxicidade, né? Que existe uma substância que é produzida a partir da biotransformação dele, né, na metabolização dele no organismo, que ataca o fígado, né? E se a pessoa ainda associar isso o álcool, né, se ela usar o álcool, aumenta mais esse risco, né? Enfim, por exemplo, falando, né, da questão da psiquiatria, antidepressivos, os inibidores da recaptação de serotonina, por exemplo, a fluoxetina, paroxetina, um dos potenciais efeitos dela, efeitos adversos, efeitos gastrointestinais, até em alguns casos com sangramentos, tal. E se a pessoa toma um analgésico como um ácido acetilsalicílico, por exemplo, ou um anti-inflamatório, como o diclofenaco, potencializa esse risco, né? Então, e tem alguns antibióticos, por exemplo, que utilizados com antiácidos, eles perdem o efeito, né? Porque no intestino, antes de absorver, eles interagem com esse antiácido e pode reduzir o efeito dele e o tratamento da infecção não vai ser bem sucedido. Mas, enfim, há sim diversas situações e por isso eu recomendo, procure o profissional, converse, claro, o médico prescreveu lá, e informe para o médico todos os medicamentos que ele já vem tomando, já toma de alguma forma. E ao adquirir lá na farmácia, procure o farmacêutico, pergunte sobre isso, né, reforce essas informações, essas dúvidas, que ele certamente vai poder colaborar, vai contribuir para que o tratamento ele seja o mais seguro e mais efetivo possível. Nossa, muito importante essa sua fala, Rogério, porque você trouxe para gente as consequências, né, da automedicação simples, vamos falar assim, com os medicamentos que a gente tem em casa, né, doutora? Sim. Porque às vezes todo mundo tem, né? E aí você vai no médico por conta de uma dorzinha de cabeça que você sabe que está normal, que é só por conta de um mal-estar. Não, você vai tomar lá um remedinho. Só que esse remedinho ele tem que ser tomado só para aquela dor de cabeça. Agora, se a dor de cabeça persiste, você não vai ficar tomando remédio hoje, remédio amanhã, remédio depois. E aí, como é que faz? Você vai desencadear outra doença, né? Ou questão do estômago, como o Rogério muito bem colocou, e também você vai. Pode ser que tem gente que fica dependente desses medicamentos, porque igual um laxante, por exemplo. Eu vi um artigo sobre medicamentos que a gente se automedica, né. O laxante, de acordo com o que eu li, é assim, o seu organismo, ele se acostuma e depois ele não consegue, trabalhar sozinho. E isso é uma dependência, doutora, né? É, é isso, como o Rogério muito bem Uhum, disse, essa questão das interações entre as medicações. Isso é uhum. um ponto muito importante que poucas pessoas, infelizmente até poucos profissionais, acabam se atentando para isso. E isso é muito importante mesmo, porque às vezes um remédio pode prejudicar o efeito do outro, né? Uhum. E ou causar outros problemas clínicos. Esse exemplo que você deu, né, do laxante é verdade. Tem alguns laxantes que a pessoa ela tomando ao longo do tempo, ela prejudica o funcionamento intestinal normal. E aí ela Uhum. não consegue mais ter, o funcionamento se não tomar o Uhum. laxante, né, então ela gera um outro problema clínico para ela, né. Exatamente, a gente precisa ficar atento com isso, porque é algo natural, algo do nosso dia a dia e que a gente acha que não tem problema nenhum. Tá, tudo bem, como vocês bem colocaram, né, tudo bem, mas a sequência disso pode trazer uma consequência devastadora. E tem a questão, doutora, que eu gostaria de falar contigo sobre a frequência das pessoas da automedicação e que causa o transtorno, né, que a gente fala que são pessoas hipocondríacas. Do ponto de vista da psiquiatria, em que momento essa prática, da automedicação, ela passa, estar associada a um transtorno mesmo? Como que a Uhum. gente entende que a gente pode estar tendo aí esse transtorno hipocondríaco, se é assim que fala? É, na verdade, o transtorno hipocondríaco, vamos dizer assim, ele vem antes, né, da Ah, sim. automedicação, porque é uma
característica, muitas vezes, que está associado a algum traço de personalidade, né, Uhum. algumas questões de personalidade, né, em que a pessoa ela tem, na verdade, medo de estar doente, né, o Uhum. hipocondríaco é isso, ele acha que ele está doente, então qualquer sintoma mínimo que ele apresente, seja uma dor de cabeça, seja alguma dor em alguma outra região do corpo, um mal-estar físico, ele associa a uma doença mais grave, a um problema de saúde mais grave, e Uhum. aí ele vai atrás de medicação, automedicação, até de tratamento, então ele vai sempre ao hospital, né, pronto-socorros e coisa e tal, achando que ele tem algum problema, né. Então o hipocondríaco, ele é um caso específico em que a automedicação ela acaba sendo um comportamento muito comum, né, porque a pessoa ela tem essa questão de achar que ela está com alguma doença, independente do sintoma simples que seja. Entendi. Então, o hipocondríaco é a pessoa que acha que está doente, tem medo de adoecer. E a gente que tem mania de ir na farmácia, igual a gente vai no hortifruti. Tipo assim, né, pega uma cestinha, e aí você vai na farmácia: "Ah, eu vou na farmácia hoje". Aí você pega uma cestinha lá, que eles te dão uma cestinha, né, daí você vai, pega esse, pega aquele, pega aquele, pega aquele. Quando você vê, a cestinha tá lotada de medicação. O que que é Uhum. isso? É uma mania? É natural? O que que acontece? Eu acho que essa questão vem um pouco do que a gente estava Da falando no cultura. começo, É cultural, cultural, né, né. da gente ter ali a avó, como o Rogério falou, o Aham. chazinho, né, vamos resolver, minha mãe toma chá de boldo até hoje para tratar quando ela não está bem Sim, do do estômago, fígado, fígado, aham. E aí, então assim, ter uma farmacinha em casa, né, que a gente use para algum sintoma, eu acho que faz parte da cultura do brasileiro, né. Uhum. Assim, não há maiores problemas nisso. O importante é saber fazer um uso consciente, né, Exato. ter bom senso, né, Uhum. saber identificar: "Olha, eu tomei aqui, não estou legal, não melhorou, eu vou procurar um médico, eu vou procurar um profissional", não continuar se medicando, né, como o Uhum. Rogério falou, isso pode ser sintoma de alguma coisa mais grave e que se demora muito a ser identificada, né, causa aí diminui a chance de um tratamento efetivo, Uhum. de um tratamento legal, né. Então o importante é isso, é o bom senso, é a consciência. Muito bem. Ô Rogério, sobre a ingestão indiscriminada de alguns medicamentos. O nosso corpo ele adquire uma resistência, né, tipo assim, eu tomo antibiótico, por exemplo, para qualquer coisinha tô lá tomando antibiótico. Eu tomo antibiótico um mês, no próximo mês também, no outro também. E aí, de repente, quando eu tenho realmente que tomar o antibiótico para ele, né, deletar uma bactéria do meu organismo, pode ser que esse antibiótico não funcione por conta de que eu estou com resistência a ele. Isso é verídico? Acontece mesmo? Como que a gente pode fazer para a gente não passar por essa situação? Bom, a resistência aos das bactérias, dos micro-organismos aos antimicrobianos é uma realidade, é um problema seríssimo de saúde Hum. pública mundial, né? Uhum. Há vários movimentos internacionais discutindo, porque o lançamento de novos antibióticos em relação em relação ao crescimento, ao aumento das resistências, não está fechando essa conta, né? Então, muita gente está adoecendo, adquirindo determinadas infecções que não respondem a nenhum tratamento disponível, né? Uhum. Bom, o que acontece? Assim, tentando trazer assim de uma forma simples, o antibiótico, de modo geral, ele não é específico para determinada bactéria. E nosso organismo, ele, em todas as nossas mucosas, né, nos orifícios, nós temos uma microbiota, que um conjunto de bactérias, micro-organismos, que servem de proteção ao próprio organismo. Eles protegem o organismo da invasão de outros micro-organismos, né? O que acontece? Quando há vários antibióticos, vários antimicrobianos, que eles não vão atacar somente a bactéria que é patogênica, né, que causa a doença. Muitos deles vão afetar também essa microbiota que protege o nosso organismo, né? Uhum. E quando a pessoa utiliza muito antibiótico, ela
praticamente ela elimina boa parte dessa proteção natural que são esses micro-organismos, né? E aí, quando ela tem e as bactérias que permanecem lá, elas se tornam resistentes, porque as que não eram resistentes foram eliminadas, então aquelas que resistem àquele antibiótico estão lá. E quando há uma debilitação, por exemplo, uma depressão, há uma queda na imunidade, na defesa orgânica da pessoa, por alguma causa, por problema alimentar, por estresse, etc., aí aumenta o risco de haver uma proliferação e uma infecção com aquela bactéria que não responde ao antibiótico. E aí vem um problema, aí nem o médico, nem o hospital consegue resolver o problema. Poxa, é um problema seríssimo, né, doutora? De Sim. saúde pública mesmo, Sim, não sim. é? Essa questão do uso indiscriminado de antibiótico é um sério problema, né, Uhum. porque, como o Rogério bem disse, além dessa questão, né, das bactérias naturais, vamos dizer, do organismo, você promove a resistência. Então, Sim. se você usa muito antibiótico, com o tempo as bactérias acabam ficando resistentes e aí aquele antibiótico não vai funcionar mais, né. Então, aumenta o risco aí de você ter uma infecção mais grave e não conseguir tratar. É importante a gente ressaltar, né, que todo medicamento, por mais simples que seja, ele tem o efeito colateral, né, e a gente precisa ficar atento realmente com essa questão. E hoje, com a facilidade da informação, a gente tem acesso a tudo que a gente quiser, né, inclusive acesso ao doutor Google. Qual que é a avaliação da doutora Carina sobre a automedicação mediante a essa plataforma que a gente tem de buscas, né, e que muitas vezes ela dá um pré-diagnóstico para a gente. Sim, sim, é verdade. Na prática clínica do consultório, muitos pacientes chegam hoje e falam: "Ah, doutora, eu pesquisei no Google, né, tal remédio para o meu caso, né, o que que eu quero tomar esse". Então uma coisa que é muito importante, eu acho que é até papel do médico, Uhum. nós orientarmos o paciente, né, o porquê de nós estarmos prescrevendo aquela medicação específica para ele, né. Então quando o paciente chega para mim, eu falo: "Olha, você não tá errado, só que para o seu caso, especificamente, eu preciso prescrever esse outro medicamento por causa disso, disso, disso", Uhum. né. Então, assim, isso é uma coisa com a internet, não tem Não mais tem o como que a gente fazer. evitar que o Aham, paciente faça a pesquisa, né. exato. Então cabe a nós profissionais, né, que atendemos o paciente, orientar, explicar, né, o porquê de prescrever um ou outra medicação para aquele caso dele específico, Muito bem. né. Agora, Rogério, em paralelo com o doutor Google, a Anvisa lança cartilhas e campanhas direto, né, para orientar a população. Então, é sobre automedicação e tal. Então, na sua visão, eu gostaria que você trouxesse para a gente o papel do farmacêutico hoje. Ele é fundamental para educar e orientar os pacientes, né? Qual que é o papel do farmacêutico hoje? A gente chega na farmácia, quando a gente vê um farmacêutico ali, a gente fica à vontade para falar com ele, mas essa pessoa ela tem que ser formada em farmácia, ela tem que saber orientar e fazer, a avaliação ali da sua receita, enfim, dar aquela orientação, né. Então, o papel do farmacêutico hoje para a sociedade. Bom, o farmacêutico, tentando resumir aqui, é um profissional que ele aprende desde a produção do medicamento, o que tem dentro do medicamento, como ele é elaborado, né? E tem toda uma tecnologia por trás disso para que ele tenha o efeito mais apropriado, com maior segurança, com menos danos, né, ao paciente. E, e também a questão das consequências do uso, desde quando ele entra no organismo, né, quando é absorvido ou quando é injetável, ele vai direto, por exemplo, nas veias, né, no sangue da pessoa, já tem um efeito mais imediato, mas de qualquer forma, o medicamento, ele, quando entra no organismo, ele vai sofrer todo um processo ele vai se distribuir pelo organismo, ele vai ser transformado, principalmente pelo fígado, mas também por outros processos, mas principalmente pelo fígado, e vai se transformar em substâncias que a tendência é que elas sejam eliminadas. Mas
qualquer alteração em todo o processo leva a que o medicamento ele fique mais tempo ou menos tempo no organismo do que deveria, ou que ele atinja ou não atinja o local de ação dele, né, como deveria. E isso, o farmacêutico, ele pode colaborar muito, pode esclarecer, orientar o paciente, considerando a história clínica, outros medicamentos que ele está tomando, se ele tem algum problema renal, nos fígado, né, se tem hipertensão, enfim, várias questões relativas à história clínica, né, numa anamnese, o farmacêutico vai identificar pontos em que requer um cuidado, por exemplo, que aquele medicamento deveria ser tomado com cautela, com determinada cautela, ou eventualmente, em alguns casos até, entrar em contato com o médico para verificação se é aquilo mesmo, se ele havia considerado os outros medicamentos que o paciente estava tomando, porque muitas vezes o paciente não leva todas as informações ao médico, né? Isso acontece muito. Então, ele é um profissional, e o fato de o farmacêutico ele estar nas farmácias, por isso eu até recomendo, procure sempre o farmacêutico na farmácia. Por melhor boa intenção que tenha o balconista, ele não tem a formação, né, que tem o farmacêutico. E detalhe, o farmacêutico, ele tem um código de ética, ele está inscrito no Conselho Regional, ele é passível a sanções éticas, disciplinares, caso ele pratique algo impróprio, indique o medicamento de forma inadequada, enfim. Então, de modo geral, o acesso ao farmacêutico é gratuito, mas jamais, o objetivo não é substituir o sistema de saúde, mas ser uma porta, porque é o mais acessível, né, está próximo das pessoas, estão mais próximos, e ser um canal, inclusive, para poder recomendar, né, e encaminhar o paciente para o profissional adequado quando necessário, né? É Então, verdade. o farmacêutico ele tem as condições de colaborar com o sistema de saúde nesse sentido. É um parceiro dos médicos, um parceiro dos enfermeiros, enfim, de todos os outros profissionais. Exatamente. É interessante a gente notar que o farmacêutico ele pode ser o primeiro ponto de apoio da população, né? Muitas vezes é ele quem identifica o problema do uso inadequado do medicamento, né? E aí encaminha o paciente para avaliação médica, né? Agora, quando a gente fala de medicamentos, nós falamos aqui de medicamentos, né? Remédio para dor de cabeça, antibiótico, ansiolíticos, né? Recentemente, eu vi na rede, na internet, o uso indiscriminado de vitaminas. E eu vi que tem pessoas que estão passando mal e muito mal pelo simples fato de fazer uso de B12, vitamina D, né, reposição de vitamina, mas com soro. Como é o nome? Via... Endovenosa. Isso, endovenosa, exatamente. Então, eu gostaria da avaliação de vocês sobre isso, porque é algo que está meio que, entre aspas, na moda. A internet dita, né, a moda e o pessoal embarca e vai embora. E aí muita gente postando lá coisas, o sorinho lá, tô aqui fazendo reposição de vitamina. Mas em contrapartida Chama de soroterapia. Exato, em contrapartida tem gente passando mal por conta disso, né? Então, doutora, a sua avaliação sobre essa soroterapia, a vitamina, porque não estou tomando remédio. Vitamina é considerado um medicamento? Como é que é? Explica pra gente. As vitaminas, na verdade, são suplementos, né? Nós estamos hoje em dia numa sociedade em que a suplementação de vitaminas, né, sais minerais, outras substâncias é muito comum, né? No meu ponto de vista, eu acho que assim, o uso das suplementações que você vai na farmácia, você compra, Sim. até não é tão ruim, né? Porque o que o organismo não usa, ele elimina, Exato. né? No entanto, precisa se tomar muito cuidado mesmo, porque o uso também exagerado, indiscriminado, mesmo de vitamina, pode fazer mal, né? Por exemplo, vitamina D, na época do Covid, eu não sei se vocês se lembram, teve, né, uma história de que a vitamina D protegia contra a contaminação pelo Covid. Então, teve muitas pessoas que usaram vitamina D indiscriminadamente, em grandes quantidades, e fizeram intoxicação por vitamina D, né? Então,
cabe novamente a mesma questão do bom senso, né? A Exato. suplementação ali com mínimo diário, né? Ok, mas o ideal é que faça um acompanhamento médico, né? Porque há como a gente dosar as vitaminas no organismo para saber se há necessidade da suplementação, Uhum. né? Agora, em relação a esses soros, essas soroterapias, eu acho pior ainda, porque na Uhum. verdade esses soros são indicados por profissionais, né? Aí eu acho que nós entramos inclusive numa questão ética, né, de um trabalho inadequado, que não tem embasamento científico para ser feito, né, Uhum. e que é indicado, né, e que as pessoas, obviamente, sem conhecimento, vão fazer, né. Exato. E esse é um problema muito importante. Tem até uma questão que eu vi um vídeo, né, na internet, a pessoa falando que a vitamina B12 ela, elimina não, diminui a sensação, tudo que você tem quando você tem ansiedade, né, e depressão, e aí por isso ela estava fazendo suplementação de vitamina B12. Então, esse é um ponto importante que você notou. As vitaminas, existe essa questão, vitamina D, Uhum, vitamina B12 ajudam na depressão. Não, não é verdade. O fato é, quando há hipovitaminose, né, ou seja, a carência importante da vitamina B12, uhum, por exemplo, pode haver sintomas que simulem um quadro depressivo, uhum. né, ou pode até desencadear um quadro depressivo. Mas para isso tem que haver hipovitaminose. Então, por exemplo, pessoas que são vegetarianas, que são veganas, que não ingerem essa vitamina B, que ela se concentra principalmente em proteína animal, né, que é a Uhum. cobalamina. Então, isso sim pode desencadear, mas nesses casos específicos, né. Em outros, em que a pessoa ela tem uma alimentação minimamente adequada, não é essa a condição. Exatamente, importante, né, a gente Sim. explicar, né, Rogério, porque a internet está aí e a gente sabe que a moda pega, né, e essa soroterapia aí de forma indiscriminada, a gente tá é o que eu estou vendo bastante, principalmente de uns 2 meses para cá. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Bom, o Conselho Federal de Farmácia, inclusive nós aqui na Coordenação Técnica Científica já pegamos algumas situações dessa que chegaram a nós, né? E o nosso parecer, e tem sido posicionamento dos conselhos regionais, é de que, primeiro, não é uma atividade regulamentada, né? Uhum. É, bom, eu trabalhei, eu tenho uma formação de pós-graduação em farmácia hospitalar, eu trabalhei com nutrição parenteral no Uhum, Hospital das Clínicas, em São Paulo. E eu sei muito bem da complexidade e dos riscos de injetar diretamente na veia grandes volumes, né, de vitaminas e nutrientes. E como disse bem a doutora, vitamina não é porque é vitamina, porque ela não é inócua, né? Tudo que é excessivo ao organismo, inclusive as vitaminas, pode causar dano. E, uhum, em especial, as vitaminas, as lipossolúveis, que elas armazenam muito no organismo, vitamina A, vitamina D, a vitamina E também. Mas, de qualquer forma, quando não é danoso, é um desperdício de recurso. Uhum. Quando se trata, inclusive, do que chamam de o eu esqueci o termo agora, mas enfim, a soroterapia, soro da beleza, né? Alguns isso, usam esse é termo, isso o mesmo, soro é da o soro da beleza. Na Uhum. beleza, verdade, é verdade. pois é, na verdade está causando danos, porque uma pessoa ela pode apresentar uma reação de hipersensibilidade importante, pode ter um Uhum. choque ali, né? E mesmo o excesso das vitaminas, sem uma indicação correta, sem que tenha sido, por exemplo, no caso na nutrição parenteral, que é feita em hospitais, ela é indicada para pacientes, por exemplo, que tiveram um câncer no estômago, suponhamos, ou algum tipo de lesão importante, uma cirurgia no estômago, então não estão podendo utilizar a via oral. Aí quando também não pode utilizar a via intestinal, né, que aí são as sondas intestinais, ou enterais, aí pode-se lançar a mão da nutrição parenteral até que haja uma recuperação do trato digestivo e a pessoa Uhum. possa ingerir, né? Mas são casos muito específicos, especiais e que requer uma especialização nisso, né? E isso, do jeito que é feito, realmente é condenável
e é perigoso, as pessoas não deveriam estar fazendo isso. E se a pessoa ela tiver uma hipovitaminose, identificada através de exames, acompanhado por nutricionista, por médico, no caso, esqueci o especialista agora, o médico especialista, nutrólogo, né? Médico nutrólogo, enfim, tenha identificado aquela deficiência, ele vai indicar a reposição específica necessária, né? Quando isso não quando a própria alimentação adequada não é suficiente. Por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia no estômago para emagrecimento, né? Ela precisa de uma suplementação específica, né? Enfim, nós não concordamos com isso e deve ser denunciado aos conselhos regionais de farmácia se um farmacêutico estiver praticando isso. Muito bom. É importante a gente esclarecer, né? Porque tem muita gente fazendo e aí você olha, de repente fala: olha que legal, né? Tá dando resultado, acho que eu vou fazer também. Gente, não é por aí. A gente precisa ter cautela e ter entendimento. E é por isso que a gente traz aqui no nosso estúdio Câmara profissionais que podem nos orientar. E você aí de casa, mandando a sua pergunta, vamos lá então. A produção tá falando que tem perguntas, então a gente para de conversar um pouquinho aqui para poder conversar com o pessoal que tá aí do outro lado. Vamos lá então. Quem é que está com a gente? Pode colocar na tela a produção, por gentileza. A Ana Luísa Prado, do Jardim Guanabara. Existe diferença entre quem toma medicamento sem receita para dormir de vez em quando e quem faz disso uma rotina? Quais os sinais de alerta, doutora? E aí? Então, é verdade, é aquilo que nós falamos, né? Uhum. O uso de vez em quando, ele pode se tornar um uso rotineiro, né? Então, mesmo que haja a intenção de usar só de vez em quando, uma medicação que pode causar algum tipo de dependência, ela tem que ser evitada, né? Como o Rogério bem disse anteriormente, existem outras formas, né, de cuidarmos aí dos sintomas. Então, por Uhum. exemplo, nesse caso específico do sono, existe a higiene do sono, né, em que antes de dormir a pessoa ela pode colocar uma música tranquila, não fazer uso de tela, né, o celular, a luz do celular ela atrapalha, né, o sono, ela pode colocar alguma fragrância, alguma coisa, desligue som, vá para a cama, tome um chá, né. Então existe uma série de medidas que podem ser tomadas para que a pessoa consiga dormir melhor, né. O ideal é evitar mesmo a medicação, só se realmente aí indicada por um profissional ela for necessária. Muito bem, doutora. Obrigada por responder aí a nossa telespectadora. Vamos com mais uma pergunta, a gente passa essa para o Rogério. Vamos lá então, pode colocar a produção, por favor? Olha lá, a Camila Rocha do Taquaral. Às vezes a pessoa sente dor de cabeça e já toma remédio forte. Esse hábito pode mascarar doenças mais graves e atrasar o diagnóstico? Vamos lá, Rogério. Bom, uma cefaleia, uma dor de cabeça ocasional, relacionado, por exemplo, na mulher, eventualmente associado ao ciclo menstrual, ou algum estresse, ou algo diferente que ela comeu e não, né, não se deu muito bem com aquele alimento, tal, ou enfim, N situações do dia a dia que pode levar a uma cefaleia, né, pontual. Isso é normal, pode tomar um medicamento, né, claro, buscando orientação para saber se não seria contraindicável naquele caso, naquela pessoa, mas a partir do momento que a pessoa ela faz disso um hábito, como foi o caso anterior, a pergunta anterior, algo errado está acontecendo, né? Então o médico precisa avaliar, porque não é normal a pessoa ter dor de cabeça muito frequente e que requer sempre medicamento. Da mesma forma, o sono é biológico, ele é naturalmente, a pessoa deve sentir sono. Se ela não está sentindo sono, alguma coisa está errada no hábito dela, né? Ou hábito, ou algum problema adjacente por trás disso, que requer uma avaliação de um profissional. E porque ela, com certeza,
suprimir, né, eliminar aquele sintoma, apenas dar aquele alívio, não significa a cura de um mal maior que pode estar por trás, né? Então, e pode protelar o diagnóstico. E o que é muito mais grave, né? Porque, de repente, algo que no início, um problema que no início é contornável, dá para ser tratado, se a pessoa demorar muito para ir ao médico e diagnosticar e tratar adequadamente, pode ser que já seja tarde demais, né? Exatamente. Muito obrigada por responder aí nosso telespectador. Vamos lá, 8h59, mais 2 perguntas, aí a gente vai para as considerações finais. A gente está aqui com a doutora Karina, o Rogério, né, farmacêutico, trazendo para a gente informações sobre automedicação, né? Tá tudo bem você tomar um remédio para uma dor de cabeça, mas é só isso, não pode ficar se automedicando e também não pode ficar tomando um remedinho analgésico aí por 15 dias, uma semana, né, na sequência, porque tem algo errado. Se você tomou, dor de cabeça não passou, tem que procurar o médico. Vamos lá, Carlos Eduardo do Jardim Miriam. Por que mesmo sabendo dos riscos, os brasileiros continuam se automedicando tanto? É falta de acesso à saúde ou hábito cultural? E aí, doutora? É complicado. É complicado. Eu acho que as 2 As coisas, 2, né? né. Eu também concordo. Aham. Eu acho que é uma questão cultural, né, como a gente já conversou aqui, Uhum. né, a questão lá desde dos nossos avós, de ter Isso. a farmacinha em casa, coisa e Uhum. tal, mas, a falta de acesso à saúde, infelizmente, é Exato. um problema, né, é um problema de saúde pública no Brasil, Uhum. apesar de nós termos o SUS, que é um sistema excelente, né, mas infelizmente ele ainda está muito aquém, né, das necessidades da população, Uhum. né. Então quem tem acesso ao SUS, quem precisa utilizar o SUS sabe como é difícil, né, mesmo ir a uma UPA se precisar, né, como o Rogério já falou, às vezes ele vai procurar, ele fica muito tempo na espera, no pronto-socorro, né, às vezes não tem médico, né, ali no momento, não tem profissional suficiente. Então, assim, infelizmente eu acho que esse ponto contribui mesmo, né, pra automedicação aqui no Brasil. Exatamente. Brasil tem que, caminhar e melhorar muito ainda, né, nessa questão do Sistema Único de Saúde. É maravilhoso? É, porque tem Sim, países que que não não têm tem, o nosso sim, Sistema Único de sim. Saúde, né. Só que por outro lado também tem essa questão da morosidade, né, às vezes a Uhum. pessoa vai e ela não tá legal, ela precisa de atendimento, e aí ela não é atendida no momento que ela deseja. Se a gente for parar para pensar, até plano de saúde também já está nessa situação. Então é uma questão sim de saúde pública e a gente precisa, aprender, né, aprender a dosar tudo nessa vida, inclusive aí o medicamento que a gente toma. Vamos lá, agora 9h01, mais uma pergunta, por favor. Pode colocar na tela, produção. O Diogo Oliveira, do Jardim Florence. O que a gente deveria observar antes de tomar qualquer remédio em casa, mesmo os mais comuns, como dipirona e paracetamol? Rogério, o que que a gente tem que analisar aí desses remédios? O Diogo Oliveira pergunta. Bom, eu diria que primeiro é buscar a orientação de um profissional, né? Uhum. Mesmo para esses mais comuns, né? E ler a bula, existe uma bula lá que tem informações, claro que é muito difícil, muitas bulas são enormes, né? E a pessoa, por vezes, é desestimulada a ler, mas hoje, inclusive, muitos medicamentos têm bula disponível até tem um QR Code lá no medicamento, na Uhum. embalagem, que você pode ver digitalmente, né, no próprio celular. Mas é importante conhecer um pouco do medicamento, né, e Uhum. buscar a orientação do profissional e não tomar um medicamento que não, sem orientação em especial, se nunca tiver tomado antes, né, Uhum. Uhum. aquele medicamento. Isso é um fator importante, porque porque o meu vizinho, porque o meu amigo, o meu familiar tomou, então eu vou tomar também. Tome muito cuidado com isso, né? Mas qualquer um desses medicamentos, não existe medicamento desprovido de efeito adverso. Todos eles podem Uhum. causar problemas, e quando qualquer pessoa, qualquer site, qualquer profissional disser que tal produto, mesmo produto natural, de origem natural, não tem efeito colateral, não tome aquilo, tome cuidado porque não existe, não existe.
até a água em excesso pode afogar, né? Desculpe claro que Exatamente. mas de fato, né, a questão é a dose que torna um Uhum. medicamento um tóxico. É, exatamente. Quando a gente fala disso, a gente lembra das alergias, né. Uma das reações aí, de ingestão de medicamento pode ser uma alergia. Sim. E a alergia pode sim, ela, evoluir e levar a óbito, não é? É isso, Rogério? Sim, no caso, por exemplo, você citou lá a dipirona, né. A Uhum. dipirona há anos atrás foi muito discutida, uma reação que ela provoca, que é no sangue, né. A pessoa, tem uma reação muito importante e levava algumas pessoas a óbito, e ela chegou a ser Uhum. banida em vários países, mas na verdade, ao longo do uso, e pelo menos no nosso contexto, porque o medicamento ele pode se comportar de forma diferente em populações diferentes, Uhum. em Uhum. regiões diferentes, né. E mostrou-se a dipirona, por exemplo, um medicamento que, claro, tem seus riscos, como qualquer medicamento tem, mas ela pode provocar reações e não necessariamente relacionada à dose, né, Uhum. que são reações alérgicas importantes, né. É importante a gente falar sobre isso, é importante a gente quebrar esse tabu, porque todo medicamento ele tem uma reação, não adianta, por mais pequenininha que seja, né, doutora, ele vai sim ter uma reação, então a gente precisa entender mais sobre isso, falar mais sobre isso, porque é algo que está no nosso dia a dia, que está aí na sua cozinha, né, na sua gaveta, tá lá o medicamento. Por favor, Rogério, pode falar. Permita-me, desculpe, é importante as pessoas saberem que mesmo substâncias que contidas no medicamento que não seja a própria substância ativa, pode Uhum, provocar reações. Alguns corantes, inclusive, Uhum. tem um chamado amarelo de tartrazina, que uhum. ele pode provocar reações importantes, alérgicas, tá bom? Só Olha para aí, tá vendo? complementar. Muito bom, obrigada. Vamos lá, mais uma pergunta, a gente direciona essa pergunta para a doutora e daqui a pouquinho a gente já vai para as considerações finais. Pode ser, produção? Vamos lá? Pode colocar na tela, por favor? Daniela Freitas, do Jardim Nova Europa. Algumas pessoas acreditam que se o remédio funciona para um conhecido, também serve para elas. Por que esse raciocínio é tão perigoso? É, não é bem assim, né, doutor? E o raciocínio é Hum, perigoso mesmo, e somos sim, pessoas diferentes, não é? exatamente, né, essa pergunta é interessante, porque isso Uhum. também é muito comum, Sim. né, como eu falei, o paciente chega: "Ah, remedinho que a minha vizinha, minha prima, minha tia toma, eu também tomei", né. Então assim, cada organismo é um, né, nós estamos falando aí de efeitos colaterais, alergias, coisa e tal, né, cada pessoa reage de uma forma diferente à medicação, ela pode ter diferentes efeitos colaterais, ela pode ser mais ou menos sensível à medicação. Então, essa questão de tomar que para o outro fez bem, para mim vai fazer, na maioria das vezes não é verdade, né. Uhum. Quando você vai a uma consulta com o médico, ele vai te perguntar, se você já tem um histórico de alergia a algum tipo de medicação, se você já teve algum efeito colateral, algum tipo de medicação, justamente para poder evitar esse tipo de coisa, né. Se você já teve alguma reação, para tentar identificar se o teu organismo tem alguma sensibilidade ou não, para que ele possa prescrever a medicação adequada, né. Então cada um é um, né, a gente não se pode basear no outro para saber se aquele remédio vai ser bom ou não para você. Muito bem, quando a doutora fala sobre isso, me lembro agora sobre a questão das canetas, né, porque a gente precisa falar a verdade para o nosso médico. Você tem alergia a tal medicamento? Aí você quer muito tomar aquele medicamento. Vamos lá, vou fazer um exemplo aqui das canetas emagrecedoras, que hoje também virou moda. Então, de repente, tem um componente na caneta emagrecedora que você sabe que tem alergia, mas você quer muito ela e você precisa da receita para comprar esse medicamento. Você vai falar para o médico: não, não tem não, não tem alergia não. Você vai lá e mente na anamnese. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode causar um problema muito sério de saúde para você. Essas canetas emagrecedoras, elas estão assim, tomando conta de tudo, e tá todo mundo fazendo isso. E aí, só que o detalhe é que a gente precisa de receita médica para comprar essas canetas emagrecedoras. Mas tem gente conseguindo comprar sem receita médica. E me fala a avaliação que você faz, doutora, desse uso indiscriminado É. dessas canetas
que está acontecendo nesse momento aí? Na verdade, as canetas agora, né, Uhum. você tem necessidade de receita Antes não médica. Antes precisava, não não é? precisava, né, a Uhum. pessoa ela ia na farmácia e já pedia e conseguia comprar as canetas. Inclusive, essa mudança, né, foi feita justamente pelo uso indiscriminado, Exato. né. É um produto que se tem visto aí, que tem ajudado muitas pessoas que não conseguem emagrecer de Uhum. diversas maneiras, né, mesmo com o apoio aí de um profissional, mas o problema é que, todo mundo quer o caminho mais fácil, mais É. simples. E Uhum. aí todo mundo quer usar a caneta, o que não é também indicado por uma série de fatores, Uhum. né. Existem mesmo vale para quando você vai, fazer um tratamento para emagrecer, coisa e tal, cada pessoa é uma, né, o tratamento adequado é diferente, né, não é simplesmente usar a caneta e pronto, né, acabou, não é assim, é coisa mais importante, tem que ser uma avaliação mais completa. É, e lembrar que todo medicamento tem uma reação e essa caneta também tem uma reação no nosso organismo, não é, Rogério? Eu acompanho, sou formado há 32 anos, eu tenho acompanhado vários fenômenos eh, na área de emagrecimento, né. Uhum. Já foi hormônio tiroidiano, já foi anfetaminas, Hum. eh, enfim, teve aquele que esqueci agora o nome que agia na absorção no intestino dos nutrientes, Uhum. esqueci agora o nome. E agora é esse, né, são essas Verdade. canetas, esses medicamentos. Esses modismos, né, infelizmente, eles acabam pegando as pessoas que querem resultados, como a doutora me falou, querem é a geração do fast food, né, do tudo rápido, tudo imediato, respostas imediatas, mas é porque ela não tem consciência de quão agressivo é para o organismo quando reduz a massa dele, né? Porque quando você perde gordura rapidamente, ela tem que ser eliminada e tudo isso sobrecarrega fígado, Uhum. sobrecarrega rins, o sistema circulatório mesmo tem várias consequências desse processo agressivo de perda de peso, algo tão simples assim, né, como Uhum. esvaziar uma garrafa que está com água, você está esvaziando, não, você está mexendo com todo o teu organismo e pode perder também a massa magra, que são os músculos, que são muito importantes, enfim, e também perder vários nutrientes quando se perde, quando você altera a absorção dos nutrientes no intestino, você acaba também podendo ficar desnutrido. Enfim, há várias consequências, inclusive esses medicamentos ele pode provocar, entre tantas coisas, pancreatite, né? E pode ser grave em alguns casos, até pode ser fatal eventualmente, mas enfim, é mais uma luta aí para nós estarmos orientando as pessoas para que tenham muito cuidado com esse medicamento. Se ele não tiver sido bem orientado para o uso, não faça isso, não adquiram em um local onde não tem a garantia da procedência, inclusive tem muita falsificação nesses Uhum. casos, e procure o profissional que vai indicar corretamente o medicamento. Muito bem, nosso farmacêutico Rogério nos orientando, nossa doutora Karina também passando orientações referente à automedicação. A gente está chegando ao final do nosso Estúdio Câmara de hoje, um programa que já está no YouTube. Repasse para sua família, igual você repassa o remédio para dor de cabeça, tá? Uhum. Esse programa é bem informativo, então é legal você passar para as pessoas que estão aí do seu lado para que a gente possa entender, né, o que que tem atrás dessa automedicação. Toda ação tem uma reação, então a gente tem que ficar atento sobre isso. Eu quero agradecer muito à doutora Karina e pedir para que deixe uma dica, né, para as pessoas, principalmente as pessoas que fazem, uso de medicamentos, psiquiátricos, né, Uhum. porque você não pode dividir o seu remedinho com o coleguinha. Não é isso, doutora? É verdade, é verdade. Eu sei que realmente, às vezes, como nós já dissemos, né, o acesso não é tão Uhum. simples, né, ao profissional, ao médico, tal,
mas assim, sempre a consciência, o bom senso, né, Uhum, procurar um profissional, seja no SUS, numa UPA, num posto de saúde, às vezes não tem um psiquiatra, mas uhum. tem um clínico, não Sim. é? O generalista, o médico generalista hoje, ele tem um conhecimento básico para fazer um tratamento, Aham. né, então sempre procurar um profissional, né, nunca fazer o uso por conta própria ou por indicação de alguém que não tem conhecimento, tá? Isso pode realmente causar sérios danos que não valem a pena. Exatamente. Doutora, muito obrigada pela sua participação. A gente agradece muito a sua presença hoje aqui, Obrigada, eu que viu? agradeço. Maravilha. Ô, Rogério, agradecemos você por estar presente com a gente aqui pelo Zoom. Quanta informação precisa você nos trouxe. Obrigada por colaborar com esse conteúdo bem, importante para a nossa saúde. Obrigada, viu? Gratidão. Eu agradeço em nome do Conselho Federal de Farmácia, Dr. Walter da Silva Jorge João, nosso presidente. Estaremos sempre à disposição e, de fato, esse é um tema muito importante. As pessoas têm que ter consciência de que o medicamento não é nada trivial, mesmo o que aparentemente é mais simples pode trazer problemas se não indicado corretamente e se usado de forma persistente, sem a ida ao profissional adequado, né? Enfim, e é isso, eu acho que busquem sempre um profissional. E um aspecto importante que eu acho que eu talvez esqueci de falar, Uhum. a educação em saúde é uma coisa muito importante, inclusive há Sim. projetos, inclusive na infância, em escolas primárias, educando as criancinhas Legal. sobre os medicamentos, né, os cuidados. Ah, não pode pegar o medicamento que está lá no armário e tomar, porque é Uhum. perigoso. Porque às vezes o comprimido ele pode ter uma draga, por exemplo, ele pode ter um aspecto que parece um doce, né? Uhum, Verdade. Por vezes ela toma. Então, educação em saúde desde a base uhum. é muito importante para as pessoas se tornarem mais conscientes com relação à medicação. É isso aí, obrigado. Perfeito, perfeito, Rogério. Obrigada pela sua participação. Doutora Karina também, gratidão. É isso, gente. A automedicação pode parecer um atalho, né? Mas os riscos são muito maiores que os benefícios, tá? Seja dor, insônia, ansiedade ou qualquer outro sintoma. O caminho mais seguro é procurar orientação médica ou farmacêutica, tá bom? Então, cuide-se muito bem, cuidado aí com a sua automedicação, dá uma revisada para ver se não está vencida, né? Porque você precisa olhar a sua caixinha de medicamentos, que tem gente que tem mania de ir na farmácia e comprar um monte, então tem que dar uma olhadinha também no vencimento da sua medicação, tá? E cuidado com essa automedicação, combinado? Gente, amanhã o Estúdio Câmara vai abordar um tema atual. Adolescentes sem perspectivas do amanhã. Será que é isso mesmo? Será que muitos jovens estão vivendo apenas o presente, sem pensar no futuro? Essa geração de hoje está preocupada, será? Como vai ser o nosso amanhã? E como isso afeta as escolhas dos adolescentes, né? Estudos, bem-estar emocional e principalmente o que a gente pode fazer para ajudar essa turma a enxergar um caminho para o amanhã. No Estúdio Câmara, a gente conversa com especialistas em psicologia, educação e juventude, para entender a causa desse comportamento e também tentar descobrir estratégias eficazes para reacender a motivação e o planejamento de vida entre os adolescentes. Então a gente conta com a sua participação amanhã, não perca o Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã, ao vivo. Em instantes nós temos direto da Central IA, a Íria, nossa inteligência artificial, trazendo informações de Campinas, do Legislativo, também informações nacionais e internacionais de toda a nossa região. Ao meio-dia temos Câmara Notícia, com informações do Legislativo e também na nossa cidade. E durante todo o dia nós temos também nossos quadros e programas com muita informação, conteúdo de alta qualidade, produzido especialmente da nossa equipe do Grupo Mais Comunicação, especialmente para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Grande abraço, fique bem. A gente se encontra amanhã a partir das 8 com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo. Te esperamos, não perca. Até lá.